Olá, bem-vindo a mais um Prosa Positivo, seu podcast de toda quinta-feira. Sério, porém, divertido. Boa, completou. E aí, pessoal, bem-vindos. Hoje eu serei a apresentadora desse podcast incrível. Espero conseguir chegar aos pés da apresentadora anterior, a da semana passada, que arrasou. Ajuda aí, hein, galera. Recebi, a Cá tá aqui, continua vindo supervisionar, fazendo a sua mentoria. Mas recebi inúmeros comentários, assim, que a Ana arrasou no último podcast, lá na Esse apresentação. pessoal é muito gentil. E hoje é a minha vez. E eu quero relembrar o que a gente fez até aqui. Tô chamando essa de primeira temporada e hoje é o último episódio da primeira temporada. Então, nos últimos programas, a gente se apresentou, vocês conheceram um pouquinho quem era, né, a Luana e a Ana. No segundo episódio, a gente conversou um pouquinho sobre o que era psicologia positiva e como ela podia ajudar você. No último programa, a gente falou um pouquinho, né, do desenvolvimento humano e como, né, cuidar dessa parte clínica, olhar mais para o indivíduo, pode trazer benefícios na tua vida pessoal e profissional. E hoje a gente vai entrevistar aqui Ana Cristina Jeffres. Por favor, dê seu oi para todo mundo. Eu tô que nem aquele meme assim, ó. Igualzinho. Como entrevistada hoje. Oi, gente, sejam bem-vindos. Que bom ter vocês aqui na companhia. Eu sou a Ana Jeffres, da Perma Consultoria, e sou diretora de operações. E também eu tomo conta aí de uma casinha muito, muito especial. Isso, e é sobre essa casinha que a gente vai conversar hoje, que é a nossa diretoria aí de desenvolvimento organizacional e carreira. E aí eu preparei uma pergunta, somente uma pergunta. Te segurando, ela vai a forra agora, gente. Se prepara. Lembrem-se que nós estamos em avaliação, período probatório. Então, por favor, deem o feedback. Exatamente. E a partir de agora, né, Lu, deixa lá os assuntos que mais te interessam, as curiosidades, quais são os temas que vocês querem que a gente traga para os próximos episódios, para a próxima temporada. Para a segunda temporada, que a gente sai um pouquinho aí dessa parte introdutória, onde a gente está trazendo um pouquinho de conceito para você se beneficiar aí a partir da segunda temporada. Então, vamos lá. Aninha, para os íntimos, ou a sócia, que foi como a gente denominou aqui nos últimos programas. Ganhei uma marca. Para a gente falar um pouquinho aí, né, do que a Perma, ou do que a gente pode entregar para as empresas locais e até do Brasil, eu preparei uma pergunta que eu acho que é um pseudo tabu. E é uma grande oportunidade de você dar uma desmistificada nisso, mas organizações e empresas que investem na felicidade, elas podem ter seus resultados melhorados, produtividade mais alta? Como é que funciona isso? Bom, então vamos lá. A resposta de cara, de largada, é sim. Né? Nós temos aí, na verdade, dentro desse tema guarda-chuva que você está trazendo, Lu, nós temos inúmeros aspectos que fazem parte desse construto, desse caráter, digamos assim. Para a gente falar de felicidade no campo organizacional, nós temos realmente algumas coisas que precisam ser trabalhadas. Na verdade, algumas não. São muitas. Mas a gente não vai conseguir abarcar o mundo aqui todo, a gente pode elencar alguns que são essenciais, digamos assim. E pesquisas recentes, inclusive não é um tema novo, não é um tema recorrente, mas é um tema que ganhou robustez, que está em destaque, principalmente da pandemia para cá, que nós tivemos digamos assim, um marco nas nossas vidas profissionais, o antes da pandemia e o depois da pandemia, durante e depois da pandemia, o tanto quanto as empresas se viram forçadas a buscar por melhorias, olhando o profissional como um ser integral. Então, a produtividade, ela sempre foi, ao mesmo tempo, algo extremamente desejado pelas organizações, sempre foi também extremamente desafiadora. Que a empresa, ela olha a produtividade, transforma aquele resultado em número, e muitas vezes, e isso é comum que aconteça, e muitas vezes não cuida do como isso vai acontecer. Então, é mais ou menos do tipo, vou chegar lá, vou ter resultados extraordinários, a que preço?
né? Então, a gente precisa deixar isso como ponto de observação. Mas quando a gente fala da importância e de pesquisas que estão acontecendo hoje, apontando a felicidade, o bem-estar, a qualidade de vida, o cuidado que as organizações passaram realmente a ter, ou pelo menos a dedicar uma parte da sua atenção para esses fatores, é real de que o alto desempenho, resultados mais consistentes e e de maior representatividade, né, também acabam acontecendo. É uma consequência natural em virtude das ações que são tomadas. Se a gente tem um ambiente que hoje ainda não consegue promover determinadas ações para atingir ali um ou outro aspecto positivo nesse sentido, ainda assim, acreditem, se quiser, eu acho que a gente vai falar disso, eu posso performar, eu enquanto profissional, mas não necessariamente eu estou entregando ali o meu melhor, estou atingindo o meu potencial máximo. Eu estou entregando na média, né? Ainda não estou fazendo realmente algo incrível. O que para a empresa naquele momento também pode estar ok, porque ela diz assim, a Ana está entregando, então está tudo certo, melhor do que não está fazendo, né? E culturalmente falando, eu lembro bem de uma coisa assim que eu li em um livro há um bom tempo atrás, aprendizado aí para a vida, né? De um autor que eu gosto muito, que é o Eduardo Carmelo, num livro chamado Singularidade, ele diz o seguinte: culturalmente, aqui no Brasil, a gente tem um viés. Se alguém também tem alta performance, faz entregas extraordinárias, grandes, robustas, em detrimento daquele que não performa, ele é promovido de volume de trabalho. Então, é um tipo de reconhecimento que ainda existe, né? Que as empresas também olham para isso hoje, que a gente deseja que olhem realmente com um novo olhar, para fazer com que todas essas ações façam um sentido genuíno. Porque senão a gente acaba mascarando aí alguns processos, programas, e lá no final esse resultado não acontece. Deixa eu pegar o ganchinho da tua fala e olhando bem o público que tem acompanhado aí os nossos últimos podcasts. Quando a gente pensa em empresas pequenas, Ana, microempresas, né? Empresas que ainda... A nossa cidade aqui tem um polo industrial muito grande, então já tem isso, às vezes, um pouco mais estruturado. Mais organizado. Que área dentro, né, de uma organização pode ser responsável, pode apoiar na busca desses processos e dessas ações que podem trazer bem-estar, felicidade e apoiar o negócio, o crescimento do negócio? Então, aí eu vou puxar a brasa para minha sardinha. Pode, né? Pode, fica à vontade. Então pode, gente. É tua hora, brilha. Isso. Eu venho da administração e dentro da administração eu descobri a área de RH, gestão de pessoas. Hoje, quando a gente, inclusive também é uma realidade, né? Quando nós visitamos os clientes ou um prospect de menor porte, ou que está começando, ou que está em fase de expansão, principalmente os que estão em fase de expansão, talvez a maior dor hoje, que é o que a gente mais tem recebido, inclusive esse ano, é a ausência ou a deficiência ou ainda não ter tido, né, a atuação direta da área de recursos humanos. Então, contar com um profissional que tenha expertise, que realmente apoie todas essas ações dentro da área é de extremíssima importância. O dono do negócio pode fazer alguma coisa? Ele pode fazer muitas coisas, mas a gente entende também que ele está ali para que ele possa buscar o crescimento do negócio dele. Então, o ideal, ou então o melhor, é que ele realmente possa direcionar as energias dele para o estratégico, para desenvolver o negócio, trazer novos resultados, clientes, etc. Se você conta com uma área de recursos humanos, se você tem ali, né, uma equipe, uma gestão, um profissional, um business partner, um PJ, não importa o formato, mas que você conte com um profissional de RH, na nossa visão, é o melhor caminho que você pode dar para o incremento ou para a implantação de ações, né, de bem-estar e produtividade ou alta performance. Muita coisa se vê no mercado hoje, então, assim, tem inúmeras sugestões. Nossa, tem coisas muito bacanas, mas também tem um outro ponto que quando a gente vai para dentro das organizações, a gente observa qual é o nível de maturidade dessa empresa.
Você pode ter uma microempresa que está no comecinho, então é uma empresa que ainda está se estruturando, é uma empresa que está desbravando ali o próprio negócio, ainda está realmente assim engateando, está arrumando tudo. E você tem uma microempresa, então, já com algum tempo de mercado, mas não tanto, ainda não é sênior, está ali, digamos, no nível pleno, que já tem o marketing, que já tem a área de negócios, que é o comercial, que tem a produção de serviços rodando, mas que ainda não tem essa área tão bem estruturada. Então, ou às vezes até conta com alguém, mas ainda não tem essa abertura, ainda não deu a abertura para que realmente esse profissional possa contribuir nesse sentido, possa trazer para a empresa essa percepção de cuidado. Tem uma coisa que a gente ouve, eu ouço isso há muito tempo. Não, se eu estiver errada, os colegas de RH aí podem me corrigir. Quem está no RH cuida de pessoas. E a gente ouviu muito isso na pandemia. Quem está no RH precisa cuidar de pessoas. E aí, antes da pandemia, a gente acabava olhando muito o processo, né? Se estava tudo rodando como deveria. Então, gestão de benefícios, plano de saúde, né? folha. Eventos corporativos e tudo mais. Uma coisa ou outra se fazia, mas talvez ainda não com essa, digamos assim, com essa preocupação maior, né? E mais uma vez, se a equipe estava performando, isso talvez não fosse um problema. Deixa rolar. Tá quieto, tá dando resultado, tá na média, tá entregando. Por mais que isso causasse algum desconforto para o dono do negócio, por exemplo, né? Então, quando a gente olha hoje a área de recursos humanos, o profissional que lida com pessoas, não necessariamente alguém graduado em recursos humanos, mas um administrador, um gestor comercial, enfim, que vai atuar na área, o quanto que ele pode contribuir para fazer com que esse aspecto do cuidado, né, das ações de bem-estar, da qualidade de vida, linkando tudo isso com a produtividade. Sabe aquela coisa de não ficar o número pelo número? Né? Eu falei logo lá no comecinho, né? A gente faz e aí o resultado vai vir de qualquer jeito. O resultado vai vir de qualquer jeito, mas a que preço? Para que você, inclusive, seja uma empresa que não só cuida, como valoriza esse colaborador, o grupo de colaboradores, né? Aquela empresa que, além de cuidar, ela consegue reter. Então, ciclo completo, né? Exatamente. Então, ela consegue olhar e fazer com que esse colaborador, né, perpasse ali por toda a trilha de crescimento, de cuidado, de desempenho, de crescimento, para justamente alavancar tudo isso. Eu também venho de RH e aí eu queria que você comentasse um pouquinho. Vem. Vamos lá. Ela vai começar agora a subir o nível, gente. Quando a gente fala, né, de felicidade, que aumenta resultado, aumenta a produtividade, que pode ajudar exponencialmente no crescimento do negócio, é muito comum que as pessoas olhem, né, para o RH como uma área ou que paga, faz folha de pagamento, né, e cuida de benefício, entrega o vale transporte, ou como uma área que faz festa. Os famosos abraçadores de árvore, né? Entregam um bombonzinho aqui, cantam parabéns ali. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está ouvindo a gente, assim, estruturalmente, cientificamente, quais são essas entregas, que tipos de entregas você sugere que podem gerar esse bem-estar e que nem de longe passa pelo entregar o cartãozinho. Também faz parte, um pedacinho, mas não é só isso, né? Existem produtos, programas, processos mais estruturados que a gente pode trabalhar a questão da felicidade para ajudar o negócio. E aí eu sei, como diretora da Perma, que você tem excelentes produtos. Esta é a hora. Conta pra gente aqui. Então, vamos lá. Quando a gente olha a área de gestão de pessoas, assim, só como base conceitual, a gente está olhando um conjunto de subprocessos. Então, a gente olha recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, carreira, né, remuneração e carreira, saúde e segurança do trabalho, né, toda a parte de retenção desses colaboradores. Quando você
quando a organização, né, tem esse pensamento de não é o simples resultado, e sim quem está trazendo e como esse colaborador está trazendo, em cada subprocesso desses a gente consegue pensar em algo, né? A gente consegue realmente olhar e dizer assim, ó, dá para a gente pensar aqui em pequenas ações, que inclusive é uma preocupação às vezes que a gente ouve de colegas de RH. Ah, então se eu não fizer algo grandioso, não está valendo. Tem que ter dinheiro, tem que ter tempo, tem que ter... Gente, ainda assim, vamos puxar pela força da criatividade, né, colegas? Tem coisas que a gente consegue fazer, às vezes, com um investimento muito menor do que a gente imagina. Vai nos exigir ali o cuidado do preparo, né, do acompanhamento, de olhar de perto o que a gente está realmente construindo para entregar para esses colaboradores. Então, isso realmente eu acho que é um ponto muito, muito certo e que precisa fazer parte da nossa rotina. Mas quer ver uma coisa assim muito bacana, que é um xodózinho assim que a gente tem lá, a gente tem na Perma. A gente tem um assessment que se chama Índice de Engajamento no Trabalho. E dentro desse assessment, né, e quando a gente fala de engajamento, a gente está falando assim, o quanto que essa pessoa faz parte dessa atividade, essa atividade faz parte desse colaborador, justamente em virtude, em detrimento ali da entrega total dele. Dentro do quesito engajamento, nós temos 3 dimensões. A gente tem concentração, dedicação, e eu sempre esqueço o terceiro. Vigor. E vigor, isso. Eu sempre gosto de chamar de energia, mas é vigor a palavra certa. Uhum. Quando a gente fala do nível concentração hoje, e aí esse é um ponto muitíssimo importante, porque eu acho que nós já víamos antes da pandemia numa pegada de distrações muito grande. Eu acho que com a pandemia tudo isso cresceu absurdamente. E hoje nós temos, sim, situações extremas assim dentro das organizações em relação a isso. Como é que as pessoas hoje conseguem trabalhar de forma concentrada para fazer algo? Inclusive, a gente já teve algumas experiências, né, com clientes em que a gente fez a aplicação dessa ferramenta e é uma medição antes das ações de treinamento e uma medição depois de um tempo, depois de finalizado o programa de treinamento, a gente volta ali, dali a 30, 60 dias, faz uma nova medição para que aconteça aí um comparativo, né? Então, essa questão da concentração hoje, ela é de altíssimo impacto na produtividade. Então, assim, uma das coisas que as pessoas hoje têm buscado exercitar, né? Quais são as estratégias que o profissional hoje busca, ou que ele pode adotar, ou que a empresa pode favorecer, pode proporcionar, pode promover internamente, para que ele tenha momentos ali de concentração, para que realmente ele consiga se dedicar àquilo que ele está fazendo com qualidade, sem um nível de estresse, que a gente sabe que o estresse não vai deixar de existir, tá, galera? Só para dizer que nem tudo acaba e você fica assim no mar de rosas ad eterno. Mas que você consiga realmente se concentrar, ter uma concentração de qualidade para fazer um trabalho, preparar algo, e dali sair realmente um resultado muito diferenciado. E as pessoas hoje têm dito quanto isso é desafiador. Eu acho, só para acrescentar, Aninha, quando a gente fala de concentração, que é uma das dimensões que impacta no engajamento das pessoas na sua atividade, a gente precisa entender também que cada pessoa é única e tem um tipo de concentração específica. Então, tem aquelas pessoas que têm uma concentração que ela é mais difusa, ou seja, ela consegue se concentrar em 2 coisas ao mesmo tempo. Tem aquelas pessoas que precisam ter aquela atenção concentrada, que a gente chama, ou seja, passou uma mosca aqui, a pessoa, pronto, se perde todinha, já está acompanhando a mosca, seguiu a mosca. Então, entender também essa particularidade quando a gente olha a dimensão, sim, é o que faz com que a pessoa aumente o seu engajamento naquela atividade. Tem gente que só trabalha com música, tem gente que tem que ficar escondidinho no lugar e não pode ser interrompido. Então, tem essas particularidades que a empresa pode agir, e aí, né? ainda tem também a questão que eu acho que pesa bastante, Lu, é a questão da cultura, né, da empresa. A gente precisa levar em consideração que cada empresa tem o seu jeito de ser.
Então, eu enquanto indivíduo tenho o meu, e aí você falou aí dessa questão do tipo de concentração, que a gente consegue unir. Então, na PERME, esse trabalho ele é feito com essa ferramenta da psicologia positiva, que é o índice de engajamento no trabalho, com uma avaliação psicológica. São os tipos de atenção. Isso dá um resultado muito, muito bacana, muito interessante. Inclusive, acho que do último trabalho que nós fizemos, 99% das pessoas se reconheceram plenamente com o resultado dessa avaliação. Mas voltando para a cultura da empresa. Se é uma cultura que realmente olha essa questão do bem-estar, da produtividade com qualidade, e que está realmente olhando a questão da saúde psíquica do colaborador, ele vai realmente trabalhar a gestão de clima ali, né? Vai trabalhar a liderança, que também é um outro fator, né, gente? Só para não embolar o meio de campo. Então, tem outros subfatores que fazem parte. É meio que uma bolinha de neve. A gente vai juntando as peças, vai encaixando, vai criando uma engrenagem para que essa concentração se fortaleça. Mas dependendo do tipo da pessoa, o seu tipo, digamos assim, mais primordial, aquele que usa com mais frequência o tipo de concentração, é o que vai trazer, que vai impactar ou não nessa produtividade. E é engraçado que lá na PERME nós somos uma equipe pequena, relativamente pequena, e realmente você percebe claramente o estilo de cada um de se concentrar. E aí você diz assim, e aí? Fica assim, meio que bagunçada a coisa. Um que ouve, né, que trabalha com fone, o outro que trabalha conversando com o computador. Tá tudo bem, tá tudo certo. A gente tem né? lá desse, que fala só. Que fala sozinho, conversa com o computador e tá tudo bem. Mas, de qualquer forma, a pessoa se sente bem, tá acomodada e consegue fazer um trabalho ali de qualidade tranquilão. Então, concentração é um dos pilares do engajamento e a gente sabe que a empresa pode olhar isso, sim, com outros olhos. Então, como é que está o ambiente? De repente, é todo mundo junto no mesmo salão, por exemplo. Eu já trabalhei em empresas que você está num único salão com 10, 12, 15 pessoas. Tem empresas que têm até mais gente. Então, alguns colaboradores, algumas pessoas precisam ou de uma estratégia ou de um esforço maior que ela vai dedicar naquele momento lá para que ela possa manter a concentração dela e fazer o que ela precisa. Concentração é uma das dimensões que as empresas têm mais ação, né? Porque conseguem preparar Ajustar o ambiente. Então, precisa fazer, pode fazer pequenos ajustes, né? Então, o espaço de trabalho, a quantidade de pessoas em cada espaço, né? Algumas empresas, por exemplo, têm som ambiente, outras não é permitido. Umas dão mais liberdade nesse quesito de você trabalhar com o fonezinho do ouvido, outras nem tanto. Então, mais uma vez, cultura, né? A gente vai olhando isso e vai vendo como a empresa coloca isso em prática. Na hora que ela entende que isso é um fator de peso, normalmente vai repensar alguns isso e passa a priorizar aí a questão da concentração. E quando a gente fala da dedicação e do vigor dentro, né, do engajamento das pessoas, como é que funciona cada um desses pilares? Eu gosto do vigor porque eu chamo logo de energia, da vitalidade, que inclusive é uma força humana, né? Todo mundo tem. Mas uma perguntinha. O quanto que você tá aí de 0 a 10, aí, né, nessa escala de 0 a 10, quanto que está o seu vigor nesse início de semana? Quanto que está o seu nível de energia? Quanto que está a tua bateria interna para que você realmente, né, consiga se manter engajado naquilo que você precisa fazer, nas entregas, no ir para a empresa, ou no ir para o cliente, ou ir a campo, você que empreende sozinho, você que está dentro de uma organização, não importa mais uma vez o formato. Porque quando a gente olha o fator vigor, que inclusive aí é mais intrínseco, tem menos ação da empresa. Tem menos ação externa da empresa e mais ação interna. Então, eu preciso, e aí vem uma palavra-chave que vira e mexe, a gente fala disso, que se chama autoconhecimento. Então, muitas vezes, assim, quem nunca passou ou soube de um amigo que passou por alguma crise existencial no trabalho, né? Organizacional mesmo, do tipo assim, não tenho mais energia para ir para aquela empresa ou para fazer aquele trabalho. Às vezes não é nem a empresa, é o tipo de atividade.
né? Você não tem mais a paixão pela atividade, você não tem, ou nunca teve, né? Foi ali por uma oportunidade, mas realmente percebeu que aquilo que você faz não é a tua maior motivação. Não tem paixão mesmo, não tem gosto e aquilo vai afetar a tua produtividade. O teu vigor vai cair com certeza. Se a gente consegue também, né? A gente tem ali a concentração que está sendo trabalhada com alguns ajustes e tudo mais, e você consegue perceber que o teu nível de vigor está reduzindo, pare e pensa agora. O que você pode fazer ou de que forma você pode atuar para que o teu nível de energia volte a subir. Aonde você vai para recarregar a sua Aonde que bateria? você vai? Exatamente. Aonde você vai, com quem você vai conversar, né? De que forma? Quais são as ações ou as estratégias que nós vamos adotar? Aqui eu vou abrir um parênteses para você que começou pelo último episódio, vai lá para o segundo. É. Porque a gente conta exatamente o que você pode fazer intencionalmente para aumentar esse nível de energia. Então a gente já conversou É uma aqui coisa sobre muito algumas consciente, estratégias. né? Isso. Quando eu realmente consigo perceber como eu estou, por isso que a gente fala que o tamanho da importância que é do autoconhecimento. Então, quando eu consigo me perceber que realmente o meu nível de vitalidade naquele momento, naquela empresa, naquela atividade está em queda. E de que forma, né? O que que eu posso fazer, o que que eu quero fazer. E aí eu vou falar uma coisa que de vez em quando vem um meme pro meu feed lá no Instagram e eu salvo, que é aquela figurinha da pessoa que tá cheia de raízes, né? Você não é árvore. Então, se você não tá feliz fazendo o que faz, estando onde está, cria um plano. Não pode, você não precisa sair correndo hoje, né? Ninguém precisa sair correndo. Cada um sabe da sua realidade, mas cria um plano, elabora. De repente, uma estratégia é conversar com a sua liderança. Já pensou em fazer isso? Já sentou, já conversou, já tem alguma perspectiva de mudança internamente na empresa? Você está se preparando para Está se isso? preparando para isso ou está vendo as coisas, as mudanças acontecerem na empresa e você está lá estagnado, paradinho? Se uma hora vão olhar para mim. E aí, se a empresa não olha, porque justamente você não se colocou em nenhum tipo de movimento. Então, tem o lado, o ônus e o bônus, né? De fazer ou de não fazer, de escolher ou não escolher. As organizações elas precisam criar estratégias, né? De atração, através do recrutamento e seleção, de retenção, de clima, de desenvolvimento de liderança, de desenvolvimento de competências básicas e técnicas, né, para a entrega do seu trabalho. Mas, como a gente vem falando, tem muito do o que você faz também com relação a isso. A gente já falou bastante aí nos outros programas que não importa o tamanho do programa, se não existe uma sensibilização, né, por parte do colaborador, do indivíduo, aquele programa não vai dar match. Que nem Vai ser um investimento à toa na empresa. Vai passar o dedinho para o lado que descarta e não para o lado, né, em que você conecta com essas ações e essas entregas que as empresas trazem. E aí, Lu, eu queria puxar um ganchinho aí rapidão. E aí acontece muitas vezes, e a gente ouve isso, né, sendo da área de RH, atuando dentro das organizações, né? O colaborador com o senso de injustiça, assim, né? Não foram justos comigo. A empresa não me reconheceu, a empresa não me desenvolveu, a empresa não fez por mim, a empresa não olhou para mim. E aí, mais uma vez, o que é que você está fazendo por você? A gente está falando de uma coisa chamada engajamento, né, para alta performance, em que um dos pilares, que é realmente o vigor, é intrínseco, é seu. A empresa vai atuar nisso muito pouco ou quase nada, eu diria. Porque se a gente não tem isso claro, o que eu faço, o quanto que eu gosto, o quanto que eu me sinto bem, o quanto que eu sinto que eu estou contribuindo para isso, onde eu estou, se eu me sinto parte daquele ambiente, daquele ecossistema ali ou não, a gente continua sem trazer um resultado positivo. Antes de começar o programa, a gente estava conversando justamente sobre isso e a gente estava falando, né, de engajamento. E quando a gente está em alto engajamento, quando, né, a gente está realmente absolvido por uma atividade com concentração adequada,
dedicação adequada, e essa dedicação é o propósito que aquilo tem para mim. E quando a minha energia tá alta, a gente costuma entrar No estado. num estado que eu queria que você falasse um pouquinho, Porque até pra faz gente parte depois mesmo, dar é. algumas dicas para líderes, para empresários, de como eles podem levar as pessoas bem próximo desse estado, porque ele também não faz milagre, tá, gente? Líder, dono de empresa, assim, não Não, é isso é uma mágico, não construção faz milagre. e aí eu volto a dizer, isso depende da cultura da empresa, da abertura. Quando a gente fala de olhar engajamento, alto desempenho, alta performance, não é do dia para a noite. Porque isso não acontece sem as pessoas. Então, se tem lá o programa, a empresa está fazendo investimento, mas as pessoas não estão predispostas a isso, Uhum, não não vai vai dar. rolar, não vai acontecer. Exatamente. E a gente realmente passa por alguns clientes, algumas empresas em que, infelizmente, o dono do negócio sofre um pouco mais com isso. Agora, fica muito evidente dentro do time quem está dentro, participando, inclusive evoluindo, se desenvolvendo, e quem não está. Que fica estagnado, às vezes até retrocede mais ainda e por aí vai. A gente ia falar de quê mesmo, hein? Ah, lembrei. Não, e essa Gente, aqui, ó, vamos lá. Ó. A gente vai falar de uma coisa muito bacana. que está diretamente relacionada a esse engajamento que a Isso. gente trouxe, que a Ana trouxe ainda há pouco. Vou dar um exemplo para depois dizer o que é. Lembra aí rapidinho uma coisa que você faz, independe se é no trabalho, em casa, com os amigos, na igreja, não importa. Mas alguma coisa muito bacana que você gosta de fazer, que você curte, que você se envolve, que quando você começa a fazer, você nem vê o tempo passar. Pode ser a coisa mais trabalhosa que você faz, mas que naquele momento que você está realizando, que você está executando, que você está entregando, tá de boa. Se vai dar certo, se vai Se dar não vai errado. dar, se estão aprovando ou não. Independe. Esquece a questão do julgamento alheio. Você está tão envolvido naquilo que você está fazendo. Você está tão encantado com tudo aquilo que você está fazendo, com o caminho, com o próprio resultado, né? Tipo assim, pô, eu tô crescendo, eu tô entregando, é isso aqui que eu quero. E aí você vai lá e entrega. Esse estado de prazer, de euforia, de felicidade, a gente pode dar um monte de nome. Esse estado atemporal, que você que nem come, nem bebe água, nem vai no banheiro. você só segue fazendo. A gente, tecnicamente, tem um nome, que inclusive é um nome muito bonito, que se chama flow. É um estado em que a gente pode realmente se colocar. E eu digo se colocar porque é uma questão, mais uma vez, de autoconhecimento, de autopercepção e de exercício. Agora, se você fez aí rapidinho um exercício mental, pensando em algo que você curte muito e que você faz e fica nesse estado de flow, então você já sabe o que é isso. Em algum momento, isso que você faz hoje com tanta facilidade, né, com tanta leveza, com prazer absoluto, lá no comecinho, quando você começou a fazer, podia não ser tão fácil. Pode ter sido lá no começo um grande desafio. Então, você tinha um alto desafio. Exatamente. Né? Era bem desafiador para você. E talvez você também não tivesse todas as habilidades que você tem hoje. Porque tem coisas que a gente começou a fazer lá atrás, tipo, 10 anos atrás. Eu tenho uma tia. Beijo, tia. Tem que falar o nome da tia. Beijo, tia Dedé. Lembrei de você agora. Porque são muitas. E ela faz um crochê que, não, assim, não me pergunte como ela aprendeu. Porque ela foi autodidata desde a adolescência. De comprar revistas em banca. Só isso. E na hora que ela começa a tecer, gente, entra a noite, sai dia, vira madrugada, sabe aquela coisa do a pessoa mal para comer? Mas no começo era assim? Não. Então ela tinha um desafio, porque ela queria muito aprender, eu lembro até hoje. A minha mãe comprava, ajudava e comprava o material, a linha, as agulhas, as revistas, mas ela não tinha habilidade. Então o flow, ele não necessariamente acontece só no mais alto nível. Isso eu estou dando um exemplo daquilo que a gente já domina. Vou dar um exemplo. A minha sócia cozinha. Eu não. Ela cozinha.
Tenho certeza que para ela cozinhar, ela entra em estado de flow. Prazeroso. Gente, ela, se você largar lá na cozinha amanhã, tô tendo alguém para lavar a louça, tá tudo certo. Exatamente, que não é Entendeu? estado de flow. Isso daí não é estado de flow para ela. O estado de flow dela é cozinhar, é pegar a receita, fazer o Paranauê lá e fazer a entrega do almoço, da janta, da pizza. Show de bola. Flow. Flow. Total. Já tá. Eu posso tentar dar um outro exemplo para os cartesianos que estão nos ouvindo. Pronto. Tracem essa imagem mental aí na cabecinha de vocês. É como se a gente tivesse dois eixos quando a gente fala de flow. Um eixo de habilidade. Na horizontal. Obrigada. Depois a gente conta essa piada interna. E um eixo de habilidade e um eixo de desafio. Sempre que a tua habilidade for compatível ao desafio que você tem para entregar, você experimenta você tem essa experiência do flow. Sempre que a tua habilidade for maior que o teu desafio, você vai ficar meio ocioso, tipo, sério? Bateu um tédio agora com eu vou ter que isso, fazer né? isso, vou deixar para o último momento porque eu faço super rápido. Agora, se o teu desafio é maior que a tua habilidade, você entra numa crise de ansiedade. Do tipo assim, lascou-se. Exatamente. É muita coisa pro meu caminhãozinho. Não vou dar conta, não sei fazer. Então, para que a gente experimente, eu acho que essa é uma dica muito legal para as empresas. Né? As empresas, elas criam lá as metas, os objetivos. E aí, assim, quando o líder ou quando a empresa vai traçar essa meta e esse objetivo, se ela conseguir linkar a habilidade com o desafio do colaborador, ele vai experimentar esse estado de prazer. E quando a gente vive esse momento de flow, a gente entrega o nosso melhor resultado. Mesmo que ele seja ruim, vai ser o melhor que você poderia entregar. E, óbvio, se essas duas coisas se cruzam, não tem como o resultado ser É o melhor cenário, ruim. né? Quando eu comecei a cozinhar, era um ovo frito, mas eu estava cozinhando para quem? Para mim. Daqui a pouco era para minha família, já foi um bifezinho mais elaborado. Daqui a pouco eu já cozinhei para 5 amigos. Por quê? O teu nível de habilidade, ele vai aumentando à medida evoluindo. que o teu desafio vai aumentando. Então, não pode nem ser um desafio pequeno e nem um desafio gigante. Isso precisa estar, né, conectado. Se a empresa tem essa sacada, ela consegue colocar os seus colaboradores numa entrega, numa performance muito mais alta. É verdade. E nos nossos treinamentos ou nos trabalhos que a gente entrega de mapeamento de perfil, por exemplo, quando a gente aplica a matriz Flow, a gente trabalha a realidade do indivíduo na organização. Então, a gente entrega a matriz e pede para o colaborador, assim, ó, preenche a sua matriz, porque assim, ó, lembra o que a Lu falou? Se eu tenho uma baixa habilidade e um alto desafio, eu vou entrar num quadrante de ansiedade. Você fica preocupado, né? Nossa, eu disse que eu não, era bacana o desafio, deixa comigo, chefe. Tá feito, não se preocupa, não. Aí por dentro 5 dias, por né? dentro a gente tá assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Com o que eu vou falar? Onde é que eu vou descobrir como é que faz e tal? Eu e a Ana, na primeira semana para gravar o podcast, a gente nem dormia. Gente, foi bem isso. Foi bem alto isso. desafio, habilidade mais baixa. Hoje a gente já fez o roteiro ali na porta, entrando, ó. Que a gente é desse. Essa situação da ansiedade a gente pode chamar de flowzinho, né? A gente vai fazer, nós vamos fazer, mas possivelmente não é ali o resultado mais extraordinário, mais uma vez o melhor que você podia entregar. Mas quando o colaborador, né, preenche, o que a gente pede? Mapeia pra gente o flowzinho, que seja alto desafio e baixa habilidade. Na base do eixo ali, né? No encontro ali na parte baixa. Na verdade, não é nem alta habilidade e nem alto desafio. É porque, às vezes, quando a gente fala de flow, parece que a gente tem que fazer uma entrega super, hiper, mega, power extraordinária. Não. E não necessariamente. Nem Você sempre. pode ter uma habilidade baixa e um desafio baixo. Também. E desde o desconhecido, né? Desde que eles se encontrem. Eu tô para fazer um desenho aqui, galera. Mas desde que eles se encontrem nesse eixo de habilidade baixa e desafio baixo, você vai ter uma experiência que a gente chama de flowzinho. Vamos colocar o desenho lá no nosso Instagram.
Vamos, Lá pronto. bio. Arroba Pronto. CDPerma vai estar Da lá gente para lançar você. o próximo episódio, vai estar lá, a galera pode conferir lá. À medida que você vai aumentando isso, aí a gente vai dizendo que você tem um estado de flow ou de flowzão, né? Que é o Flowzinho, flow e flowzão. Você tá baixo, médio e alto. Mas lembra que isso sempre precisa estar cruzado. Isso. Então, vou dar um exemplo meu aqui. Flowzinho quando eu estou entregando atividades de RH. Eu adoro, uma das minhas forças é a apreciação da beleza, ok? Então, às vezes, eu tenho que fazer um cartão comemorativo, alguma coisa. Eu vou entregar para os meus colaboradores. Eu gosto de fazer, é um desafio baixo. Eu não sou nenhuma designer de nananã. Mas tem habilidade. Mas tenho habilidade. Eu não estou entregando um cartão para todos os meus clientes do mundo. Eu estou entregando um cartão para o meu time. Então, é desafio baixo, habilidade baixa. Eu não preciso de grandes recursos para fazer isso. Flowzinho, beleza? Vamos para o flow. Recrutamento e seleção. Eu tenho alta habilidade, né? Eu tenho uma habilidade para isso, e se eu pego uma seleção, sei lá, de um gerente. Opa, um gerente, uma posição de alta gestão estratégica, ela tem um desafio maior. Então, eu vou viver uma experiência de flow. Agora, com a habilidade que eu tenho de seleção, me entregar uma vaga operacional me gera tédio. Porque eu nem vou seguir o fluxo, eu já estou tão boa nesse negócio que eu vou olhar para o cara e falar, é quase mágica, eu vou falar é esse aqui. E aí eu posso cometer erro, porque eu não seguir o fluxo por achar que eu tenho grande habilidade para isso. Isso acontece lá fora. Agora, se é um gerente, se é um desafio maior, se é uma posição estratégica, isso já me desafia. Então, eu vivencio uma experiência de flow. Agora, se é um BO daqueles grandes, assim, tá todo mundo se matando lá na minha área. Se eu for para a sala de aula, multiplicar um treinamento. Ou multiplicar um treinamento, preciso criar um programa, desenhar algo, criar, elaborar. É um super desafio, eu vou precisar estudar, eu vou precisar ir atrás. Eu não tenho todas as habilidades, mas eu tenho habilidade o suficiente para enfrentar. Então, ali eu vou experimentar um flowzão. É capaz de eu ficar 4 ou 5 horas ali desenhando, às vezes escrevendo. A gente passa dias ali construindo e é bem isso mesmo. E tá felizão. Então, se as empresas conseguirem aplicar essa lógica na definição de seus objetivos, na definição das suas metas, possivelmente elas vão ter resultados acima da média, porque as pessoas vão estar altamente engajadas. Isso. Vão viver experiências de flow absoluto. E aí a gente volta para aquilo que a Ana falou, né? Mas para que eu saiba quais são as minhas habilidades e os meus desafios, eu tenho que ir para onde? Se a gente não se conhece... É o autoconhecimento. Agora, assim, só para fechar esse ponto aí em relação ao flow nas empresas, e aí é uma realidade também. Por isso que, né, o profissional que é protagonista de si mesmo, né, que está à frente ali, que domina o que faz, que conhece as suas limitações, que sabe da sua potencialidade, até onde ele consegue ir, né, o que ele precisa melhorar, onde ele precisa evoluir. Quando ele constrói a matriz do flow dele, ele sabe, por exemplo, indicar as atividades com muita facilidade. Quais são as atividades que ele consegue alcançar o estado de flow, inclusive às vezes muito rapidamente, né? Quais são as atividades que ele entra ali no flow mediano, em que ele faz, mas ele já tem uma certa habilidade, e aquele lá que seria o nosso flowzinho, que gera ansiedade nele, que vira e mexe está acontecendo. E daí vem a minha preocupação, né? Porque se é o profissional que não atua nisso a favor dele, a gente volta lá pro engajamento, né? A gente começa a afetar o próprio engajamento. Baixa energia, o vigor, baixa energia, baixa a dedicação, que vai perdendo sentido, propósito, valor, e baixa também, e a gente perde também a questão da concentração, porque já é algo que... E você vai ficar tão ansioso ou com tédio que a tua concentração também acaba perdendo ali um pouco da... Ô, Aninha, se você pudesse indicar aí para quem está ouvindo a gente,
Sim, pelo menos 3 frentes de atuação, assim, 3 programas ou 3 ações que poderiam ser implementadas ou pensadas para atuar, né, nessa geração de bem-estar, de felicidade, para que as pessoas comecem, para que os empresários, líderes possam começar a ver esses resultados que a gente fala, né, que vão ser possíveis e visíveis a partir do bem-estar e da felicidade dos colaboradores. Quais ações, assim, 3? Quais 3 ações você indicaria? Pode ser nossas? Por favor. Inclusive, já Ai, já vai lá quero no falar, site, vai pede lá, um ó. orçamento. Isso, gente. Tem um programa que é um. Nossa, na verdade, tudo acaba sendo xodó, né? Fico até suspeito para falar. Mas olha só, a gente tem um programa chamado Trilha Positiva. E dentro da trilha, na verdade, tudo que a gente pensa em construir, a gente começa pelo autoconhecimento, que é o primeiro passo, né? E o Trilha Positiva, ele traz realmente para dentro das organizações esse movimento inicial do autoconhecimento, né? Traz, inclusive, ferramentas que são de uso cotidiano. Índice de engajamento é um deles, fora as outras ferramentas que a gente utiliza no mapeamento de perfil desse profissional, dos assessment. Então, quando a gente chega lá no final da trilha positiva, a gente já consegue enxergar movimentos positivos desse time. Então, isso aí é uma coisa muito, muito bacana de se ver. E uma coisa que você falou, né? O dono do negócio, ele realmente, assim, quando a gente vende uma ação de treinamento, que a gente vende um programa de desenvolvimento, a gente ainda está vendendo algo extremamente subjetivo. Como é que a gente vai medir esse negócio? Que realmente as pessoas evoluíram, que houve essa abertura de consciência, que o colaborador vai se colocar em algum tipo de movimento e tudo mais. Por isso que a gente trabalha com os assessment, por isso que a gente utiliza ferramentas em que a gente possa medir isso no antes e no depois. Eu acho que um outro programa também que a gente falou ali muito rapidamente, mas nós não adentramos, é em relação à liderança. Que esse é um outro programa também que a gente tem, que é o de liderança positiva e para a construção de times de alta performance. Quando a gente fala de time, a gente não pode esquecer o papel e a posição de liderança. Muitas vezes, e é comum também a gente ouvir dos donos de negócios, atenção, hein, empresários, isso é uma dor, né? Eu que já atuei como RH dentro das empresas também. Quando a gente fala de ação de desenvolvimento, o empresário enxerga isso não como um investimento. A gente começou falando o dia de hoje como que investir pode gerar, né? Como investir na felicidade pode gerar bem-estar, alta produtividade, alta performance, qualidade de vida. Então, se você ainda não enxerga isso como um investimento, e sim como custo, esse é o primeiro ajuste que precisa ser feito. A liderança não pode ficar de fora. Porque quando a gente está falando de várias ações ou de um conjunto de ações, você realmente cuidar da liderança, que é uma linha de frente importante, o time está lá fazendo o papel dele e o resultado do líder ele é construído pelo resultado do seu time. Que aí é uma sequência de entregas, ele faz uma entrega maior para o gerente principal dele, ou para o proprietário, para o dono da empresa, para o diretor, para o CEO, e por aí vai. Então, dentro também desse programa de desenvolvimento de líderes que a gente tem, também é focado nessa questão das ferramentas da psicologia positiva, né? Então, a gente vai investigar as forças, a gente vai investigar o perfil, a gente também olha a matriz Flow, a gente também olha o índice de engajamento no trabalho. Vai falar de comunicação. A gente vai falar de comunicação não violenta e feedback. Gente, tem um método feedback que é simples, é a questão de exercitar, porque até hoje tem muitos e muitos líderes que ainda não têm essa habilidade, se sentem extremamente inseguros para dar um feedback.
Vamos fazer uma rodada só de feedback aqui. Né? Exatamente. E aí eles sofrem muito com isso. E a hora que você perde o timing do feedback já era, né? Tu esquece, vai para a próxima porque já foi. E eu acho que uma outra coisa também que é muito interessante é porque assim, tem muita coisa solta na cabeça. Já foram 3. Já foram 3? Não, já foram 2. Falamos da trilha, da liderança positiva. Vamos falar de alguma ferramenta prática aí do dia a dia para ficar hashtag a dica? Eu já tinha anotado uma aqui. Se não for a mesma, a gente deixa uma segunda opção. Vamos lá. 3 por 1. Vamos falar de emoções positivas? Essa ferramenta chama coeficiente de produtividade. Está ligado diretamente ao tema de hoje. E aí você vai falar assim, 3 para 1. O que é isso, né, Ana? Olha só. Sabe aquele momento que normalmente a gente passa, que é comum no dia a dia a gente passar muito estresse no trabalho, o prazo que apertou, a demanda que cresceu, um paraquedas que você começa hoje, a agenda tá a coisa mais linda. Tá tudo arrumado. Isso 8 da manhã, 8h01 já é outra realidade. Quem nunca? Já bagunçou tudo. Já bagunçou tudo porque acabou de cair aqui um problema ou uma demanda do cliente que você realmente precisou abraçar ali e vai precisar se dedicar. E aí, num desses momentos, dá uma queda ali no vigor. Sabe quando a energia dá uma... cai assim do nada. Normal, gente. Tamo junto. O que a gente pode fazer em relação a isso, né? Daí entra a neurociência, né? Que a gente vai falar aí de mudança de estado mental. Se você entrou nesse caminho aí, tá realmente com uma queda de energia, não se sentiu bem, um desconforto qualquer, para um minutinho, vai para um lugar ali mais tranquilo que você possa, até o banheiro vale, de verdade, se concentra, respira, que respiração é vida, né? Respira e traz à mente 3 momentos bons mesmo, 3 momentos supimpas que você já viveu. Trabalho, família, né? Se você quiser ligar diretamente ao trabalho, eu sempre procuro lembrar assim, quais foram os 3 desafios, né, os mais tops assim pelos quais eu já passei e que eu superei. E aí me permito sentir tudo de novo. A sensação de orgulho, de missão cumprida, o flow, o quanto foi bom, o quanto que aquilo me trouxe leveza, né? E outra, o quanto que aquilo me trouxe de crescimento e reconhecimento. E é incrível como você sai desse momento aí de autoconhecimento, de autoexercício e reflexão muito melhor do que quando você entrou, porque você reenergiza, né? E é normal, tá, gente? Porque a gente começa de manhã e aí tem uma outra parada aí do corpo humano que até a gente descobrir qual é o período do dia que você produz melhor, que você tem mais energia. Isso é uma outra coisa que é muito bacana também da gente entender, que a gente pode falar disso depois num outro momento. Mas assim, ó, se for tipo eu para ver relatório, trabalhar número, criar alguma coisa e tal, me chama de manhã, tá? Por favor. Nunca me ligue esse horário. Não me chama depois das 15 da tarde para ter que desenvolver coisas assim incríveis que eu vou fazer, vou dar o meu melhor, mas eu vou precisar de uma energia, vou dedicar uma energia muito maior para isso. Então, só para fechar. Relembrar, então, acho que para ficar um pouco mais prático. Os 3 exemplos, então, aí confirma para mim se é isso. O primeiro, quando você fala de trilha positiva, é essa parte do autoconhecimento e da sensibilização do grupo. Isso. Daí a gente vai para um segundo programa, que é o programa de desenvolvimento de times, né, de alta performance e liderança. Aqui é onde a gente, depois de sensibilizar, vai fazer a entrega das ferramentas, vai fazer as avaliações. E, por último, você traz aí uma ferramenta de energização, né, de revigorar através da neurociência, e eu posso trazer a minha contribuição também aqui no coeficiente de produtividade. Mas essa última ferramenta muito mais pessoal, muito mais eu comigo mesmo, né? Hoje está um dia ruim, minha energia está baixa, reconheci isso. Me encosto num lugarzinho, revivo boas experiências, essa energia volta. Beleza. Considerando essa proporção que a Ana trouxe aí de coeficiente de produtividade, ele também pode ser usado por você que é profissional, por você que é gestor, de uma outra forma.
E aí essa vai ser a minha parte 2, a minha contribuição, a hora da minha contribuição. É que esse coeficiente de produtividade, ele diz o seguinte: imagina que você tem uma balança. Para cada uma coisa ruim que acontece na sua vida, no seu dia, naquele momento, você precisa colocar 3 coisas positivas para dar uma só para equilibrar a balança. Olha a diferença, né? Só para dar Uma uma coisinha equilibrada. são 3 ali na conta proposta. Então, se duas... Sou ruim de matemática, mas essa conta eu sei fazer. Se 2 coisas ruins acontecerem, então você tem que ter 6 coisas para só zerar, só para ficar no 0 a 0. Então, assim como essa forma, né, esse jeito que a Ana trouxe de atuar, essa é uma outra forma que tanto você, profissional, quanto gestor, também pode pensar. Se você sabe que naquele dia você vai fazer aquela atividade que você odeia, porque a gente vai sim fazer atividades que a gente vai fazer coisas muito bacanas que a gente gosta e coisas que a gente não gosta. Exatamente. Então, já tenta reorganizar a tua agenda ou a agenda do teu colaborador para incluir 3 outras atividades que sejam atividades prazerosas. Então, gente, odeio... Fluxo de caixa, demitir gente. Alguém, não demitir alguém também é horrível. pesado. Então, se eu, já vale para mim, vale por 2. Então, eu preciso, no meu dia, colocar intencionalmente, mais atividades prazerosas, leves. Só para equilibrar. Isso. Não conseguiu fazer isso nas 8 horas do ambiente de trabalho, queridão, faça isso quando você sair de lá. Ouça uma música, se relacione com pessoas que te energizem, se a academia é uma coisa que te ajuda. Então, busque intencionalmente esse ajuste. É isso, Aninha? Isso. Fechou. Fechou? É isso aí. Então, acho que a gente está caminhando para o final. E aí, a gente agradece todo mundo que esteve com a gente até agora, no nosso 4º episódio do Prosa Positiva, chegando à nossa primeira temporada e se organizando para os nossos próximos encontros. É vero. Faço aí o reforço da Ana, né? A partir de agora, ao invés da gente ser extremamente generalista, porque até aqui o que a gente queria trazer era conceito, era uma visão geral, uma visão ampla de tudo isso. A partir de agora, a gente vai pegar Fica o teminha convite aí. Isso. E vai destrinchá-los aqui para vocês. Então, se vocês quiserem saber mais sobre... Vamos lá para minha casinha primeiro de clínica, né? Autoestima, autoconfiança, formação das características de personalidade, como isso impacta no trabalho, como cuidar aí do seu adolescente, estilos de parentalidade, disciplina positiva, deixa aí nos comentários. E com a Ana, falar sobre seleção. Ai, gente, vamos lá, vamos. Tem muita coisa bacana pra gente falar. A gente pode falar sobre recrutamento e seleção. A gente pode falar, inclusive, sobre os desafios. Quais são as principais dúvidas? Ai, Ana, mas tem tanta coisa na internet sobre isso. Tem mesmo, mas assim, ainda tem muita dúvida também. Exatamente. E tem uma galera aí procurando pelo primeiro emprego, tem uma galera que está buscando por recolocação e que a gente, com certeza, pode contribuir. A gente pode falar sobre liderança. A gente pode falar sobre comunicação, gente. Feedback, que a gente falou ainda há pouco. Eu dei uma deixa dizendo, olha, tem uma metodologia dentro de feedback que é uma técnica simples, porém extremamente efetiva e eficaz, né? Então, eu acho que tem muita coisa aí dentro também do campo organizacional que a gente pode falar. Então, já corre lá. Quem tá vendo pelo YouTube, sempre quis dizer, vou falar pela segunda vez. Aciona. Clica no sininho. Ai, gente, desculpa, eu tô fazendo aqui meu momento. Clica momento no sininho, apresentadora. Momento apresentadora. Já curte, já deixa aqui quais são as tuas indicações. Quem está ouvindo pelo Spotify, vou deixar dessa vez ali um quizinho interativo com alguns temas, então já escolhe. E a gente se encontra na próxima quinta-feira, certo, Aninha? A segunda temporada, né? Exatamente. Quer dizer, na segunda temporada a gente começa a preparar. Na próxima quinta, o último episódio da primeira temporada. Exatamente. Vem Beijo. junto. Beijo. Até Tchau, a próxima. Tchau.